Boa noite, galera! Boa noite, igreja! Está achando a igreja muito tímida, viu, meus irmãos? Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor. Os irmãos, né, do Nossa Essência, vai ali beber uma água, descansar e vamos voltar, gente, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Os religiosos nessa hora piram, nossa, mas não pode tocar pagode na igreja, pode tocar pagode, funk, rap, louvor, adoração, hino, desde que seja para louvar o Senhor. Tem que louvar o Senhor, meus irmãos, louvar o Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com a palavra de Deus. Como a pastora Iracema falou, minha esposa, obrigado pela presença de todos que aqui nos visitam. Aqui a porta está aberta, amém? Eu quero falar aqui amanhã, nós teremos aqui à noite o evangelista Antônio Alexandre. Ele vai vir de Monte Alegre. O Antônio Alexandre tem um testemunho, o qual nós intitulamos do tráfico aos braços de Deus. Ele ia para o Peru, para a Bolívia, para o Paraguai, buscar drogas e espalhava por Cuiabá e região. E como que Deus alcançou a vida do Antônio Alexandre? De que maneira? Um homem que mexia com o tráfico, um homem que destruía famílias, colocava muitas mães para chorar, e agora ele entrega a vida para o Senhor Jesus. Só o nosso Deus pode fazer isso. Então, o testemunho ele edifica. Às vezes, tem alguém em nossas famílias que as pessoas, a sociedade já julgou que não tem mais jeito. Mas o Senhor, ele é expert. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Quando se tornou impossível na sua vida, meu irmão, é a hora que Deus entra nela. Amém? Então amanhã nós teremos esse testemunho edificante. Aqueles que puderem estar aqui, eu sou um pastor que eu honro muito as outras igrejas, né? Se você tiver a programação da sua igreja, vai na programação da sua igreja. Honre o seu pastor. Amém? Mas aqueles que, se porventura tiver alguém aqui que não esteja frequentando nenhuma igreja, venha aqui para ouvir esse testemunho. Amém? Bem, aqueles que observam a palavra do Senhor, abra a Bíblia. A nossa única regra de fé e prática, que é a palavra do Senhor, eu costumo falar que se eu acho uma coisa com convicção de que aquilo é a verdade, mas se a Bíblia me mostra o contrário, eu deixo a minha convicção, eu deixo as minhas verdades e eu fico com a palavra de Deus. Aqui nós priorizamos a palavra de Deus. Aqui temos escola dominical, que eu falo que é a programação mais importante da igreja, porque como eu posso falar que eu sirvo um Deus, sendo que eu não conheço esse Deus? Hoje, qual que é a religião que mais cresce no mundo? É o islamismo. Não é a maior ainda continua sendo o cristianismo. Por que eu falo que ainda continua? Porque no islamismo, na idade, como é que é o nome dela? Na idade da Luísa, eles já estão ensinando lá o Alcorão. E eles vêm crescendo. E isso vem se multiplicando. Hoje a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Mas por quê? Porque nós, cristãos, estamos deixando de estudar a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão muito com coach. Hoje as pessoas estão muito com machismo. Gente, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Você pode ter jogo de luz, você pode ter fumaça, pode ter idolação, é muito bom. Mas nunca você pode deixar a Bíblia. A tecnologia, ela não pode substituir aquilo que o Senhor deixou, que é a palavra de Deus. Então, temos que estar alicerçados nela. A palavra do Senhor diz ali em João, capítulo 3, a partir do versículo de número 21, o seguinte: João capítulo 13, a partir do versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo de número 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse vem Simão Pedro, dizendo: pergunta para ele quem a ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é esse que vai te trair? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço
que nós iremos morrer. Porque se nós soubéssemos, eu com 43 anos, eu falo muito com a minha esposa que eu vou viver até os 107 em nome de Jesus, com vigor. Mas vamos supor que se o Senhor, eu estou brincando, né, obviamente, se o Senhor falasse assim, você vai morrer com 100 anos, eu ia passar a morrer hoje, porque esses 100 anos ia passar rápido demais. Você saber o dia da sua morte, gente, seria uma agonia profunda. E aqui a palavra do Senhor diz que Jesus se puxou-se. Ele já sabia que estava chegando a hora dele. Jesus ele quis se safar? Não. Quem quer se safar é eu e você, querido. Você não pode servir a Deus querendo se safar do inferno. Ninguém pode querer servir a Deus querendo o inferno. Você tem que servir a Deus porque você o ama. Porque você o honra, porque você o quer. E ali Jesus, em vez de se safar, ele fez o que eu mesmo. Ele queria a comunhão. Gente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, queira estar em comunhão, queira congregar, queira amar, porque o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Ele quis ali juntar com os seus. E ali, na ceia, antes da ceia, ele falou: tem um dentre vós que vai me trair. E aí Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado, aquele que quis andar sobre as águas, ele é afoito. Pedro, ele não perguntou para Jesus quem era o traidor. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que Jesus o conhecia. E Pedro também sabia que Jesus não iria falar para Pedro. Sabe por quê? Era perigoso se Pedro soubesse que era Judas, pegar Judas ali, dar um pescotapa, joelhada, murro, cotovelada, espancar Judas ali. Porque olha, ele pegou e cortou a orelha do soldado que iria prender Jesus. Imagina o que ele ia fazer com Judas. Mas só que Pedro, conhecendo o mestre, sabia que o mestre iria falar para ele. Mas Pedro vai em quem? Em João. Pedro vai em João. E aí, o que ele fala para João? João, pergunta para o mestre, quem é o traidor? Por que Pedro falou para João perguntar para Jesus? Porque João é conhecido como discípulo do amor. A palavra diz aí que João reclinou a cabeça no peito de Jesus, perguntou: mestre, quem é o traidor? Jesus falou: é aquele que ama olhar um pedaço de pão. Aí eu faço uma pergunta, igreja. Logo na lei dos 12, quem era o único que sabia quem seria o traidor? Quem? João. João colocou a cabeça no nome de Jesus e falou: mestre, quem é esse tal traidor? Ele é aquele que ama olhar um pedaço de pão. Ou seja, o que é que significa? Para Pedro, Jesus não falaria, mas para João, aquele que coloca a cabeça no ombro, ele falou: sabe por quê? Porque João tinha intimidade com o mestre. Isso significa o quê? Que quando você tem intimidade com Jesus, você vai conhecer os segredos mais profundos de Deus. Então tem intimidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas têm um preconceito na igreja: vai ter pagode, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu irmão, o que interessa, o que Jesus vai avaliar é o seu interior. Quais são as suas intenções e não religião. Religião, os fariseus, os mestres da lei queriam matar o outro, queriam apedrejar o outro por causa de religião. Por causa de religião, está lá tendo aqui a guerra entre os israelenses e os palestinos. O Senhor não quer a sua religiosidade, o Senhor quer o seu coração, que você tenha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você vai ser íntimo dele. A palavra do Senhor diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Seria triste. E a pessoa, os olhos não veem o que o Senhor tem preparado para nós. Os ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Mas a palavra não para ali. A palavra diz: mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor revela para aqueles que amam a Deus. Ele prescruta o mais íntimo de Deus e revela. Isso significa, sabe o quê? Quando você tem intimidade com Deus, os seus olhos vão ver. Com os olhos espirituais, com os olhos carnais não conseguem ver. Aleluia. O teu ouvido vai ouvir de uma maneira que o
estava, porque o que diz lá em Gálatas, você tem que o quê? Que fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Você pecou não é porque a carne é fraca, você pecou é porque a carne está muito forte, está aflorando. O jejum é para isso, é para morrer os desejos da carne e vivificar o espírito. E eu termino aqui contando uma história com E caso, não é o H que é a ciência. Tinha um menino que ia todos os dias para o escritório do pai. E ali o pai, ele estava resolvendo negócios, ele fechava negócios milionários. E aquele menino ficava ali, de uma certa maneira, tirando a atenção do pai. E o pai dava um brinquedo, o menino brincava ali uns 2 minutos e estava lá de novo, atrapalhando o pai nos negócios. O pai estava no celular, o menino ficava ali mais um tempinho e estava de novo. Aí o pai pegou um mapa, aí falou, agora ele vai ter trabalho. Pegou um mapa, uma folha de revista que tinha um mapa mundo, rasgou a folha todinha, picou e falou desse jeito, agora faz um quebra-cabeça, monta esse mapa. E quando você não terminar de montar esse mapa, você não vem aqui me atrapalhar. E o pai pensou, agora ele vai ficar, o menino ele tinha o que, 9 anos. Esse menino agora vai ficar aí umas 3 horas tentando montar esse mapa mundo, ele vai dar conta. Mas, esse menino em 1 minuto, chegou o papai e terminei. Ele falou, não é possível uma coisa dessa. Terminei papai, terminei o mapa. E pasme, quando chegou lá o mapa estava todo montado. América, Oceania, Ásia, África, tudo montadinho. Ele falou, meu filho, você é um gênio. Como que você conseguiu montar esse mapa? Ele falou, papai, é que você estava vendo o mapa, você rasgou, mas atrás do mapa na folha tinha um homem. E eu não montei o mapa, eu só virei e consegui montar o homem. Eu consigo montar o homem. Isso significa, sabe o quê? Antes de você conhecer o mundo e querer transformar o mundo, você tem que conhecer o ser humano. E quando você conhece o ser humano,